Jojo, assim como diz o seu nome, é uma obra bizarra. Isso vai desde o seu traço que foge dos padrões, tendo personagens altamente estilizados e com roupas tão estranhas quanto. Mas isso é algo que não se prende apenas ao seu visual, pois nessa obra, que segue em publicação há mais de 30 anos, nós acabamos tendo diversos momentos bem absurdos no mangá. Então eu, movido pela curiosidade, e também por querer fazer algo diferente além de resumo de spin-off, tenho aqui listar 5 momentos absurdos em Jojo. E tendo dito isso, siga o procedimento padrão, dando seu like, comentário, inscrição e se possível seu hypar nesse vídeo. E com você tendo feito isso, bora lá! Durante os eventos da parte 8, a Yasu, que é a principal Jobrô dessa parte, acaba ficando sob o efeito do stand Peppermint King. Esse que acabou a deixando em um estado de confusão, onde que ela não conseguia mais diferenciar rostos, vozes ou textos. Coisa que a fez ligar pro Josuke em busca de socorro, mas que por conta dele também ter acabado ficando sob o efeito desse stand, ele acabou ficando na mesma situação que a Yasu e eles acabaram se desencontrando. E devido ao Josuke ter seguido o Josuke por conta de ciúmes e ele não estar sob o efeito do Peppermint King, ele acaba se encontrando com a Yasu primeiro, e devido a uma confusão por conta de um trocadilho que só funciona em japonês, o Josh acaba pensando que recebeu uma declaração de amor, e devido a uma sequência de outros mal-entendidos, ele acaba levando ela para um banheiro e tenta usar dela naquele estado de confusão. Mas pelo menos ela mete o cacete nele com a tampa do vaso e acaba fugindo, só pra em seguida ela entrar no carro e outras pessoas tentarem abusar dela de novo. Na moral, filhão, por que você faz isso, Araki? Sério, eu não entendo essa pira que ele tem de colocar as personagens femininas nessas situações. Tipo, será que ele acha que elas superarem essas adversidades é a melhor forma de fazer um desenvolvimento? Porque assim, não é. E sinceramente, eu tô começando a achar que ele tem um tipo de fetiche bizarro com isso. Porque não é só com a Chuva que isso acontece, como também com a Dragona, que não aconteceu só uma vez, mas como 2 vezes. Tipo, porra, Araki, tu desenvolveu um puta elenco feminino foda na parte 6. Tu não precisa forçar a barra assim não, cara. Tu sabe escrever melhor que isso. O Dio com certeza é um dos personagens mais populares e amados de Jojo, mas uma coisa que eu acho que muita gente esquece ou não leva em questão é o quão cruel e monstruoso esse personagem era. Isso indo desde o princípio, onde ele matou o próprio pai, que também era um lixo de pessoa, a também tentar matar o George pra ficar com a herança. Mas de fato a sua crueldade escala ainda mais quando ele vira um vampiro. Isso se você desconsiderar a morte do Danny e o fato dele tentar matar aquele mendigo que vira um vampiro antes dele. Mas bem, com ele virando vampiro, nós vemos ele fazer um show de horrores com as suas novas habilidades. Seja com as suas quimeras, que eram basicamente Frankensteins que ele fazia usando cadáveres, às suas muitas outras crueldades com mulheres, onde que o próprio mangá deixa bem claro que ele apenas as via como objetos e fontes de prazer. Mas na minha visão, um dos atos mais cruéis que ele fez, com certeza foi transformar uma manha em um de seus ghouls e fazê-la comer o seu bebê na frente dele. E para mim essa foi uma das maiores provas do quão desprezível o Dio era. Parte 2 com certeza é uma das melhores partes de Jojo, seja por conta de seu protagonista divertido e que de brinde é o meu favorito, ou por conta de ser uma das partes com o maior body horror da franquia, com as deformações dos Pillar Men. Mas diante de todos os momentos bizarros que tem nessa temporada, um dos piores para mim é o Joseph espiar Lisa tomando banho. Porque quando a gente vê pela primeira vez, pode parecer apenas ser uma cena engraçadinha, do tipo, olha só esse Joseph, que malandro. Mas com o avançar da temporada, a gente acaba descobrindo cada vez mais sobre o passado do mesmo e sobre quem realmente era Lisa. Essa que era aquele bebê que a Irina resgatou no final da parte 1 e que acabou sendo criada pelo Straight e posteriormente se apaixonado pelo George, que era o pai do Joseph. Coisa que acaba fazendo a gente ligar os pontos e descobrir que a pessoa que o Joseph espiou tomando banho era sua própria mãe. Mãe essa que continuou sendo um chuchuzinho devido a ser uma usuária do Ramon, mas que ainda assim, esse de fato é um dos momentos que faz a gente descobrir porque Jojo tem bizarro no nome. Durante os eventos da parte 3 e os diversos confrontos com os enviados do Dio, após eles ficarem por sua sorte ao mar depois da luta contra o Dark Blue Moon, eles acabaram se deparando com um grande navio que estava aparentemente abandonado, tendo apenas um orangotango preso dentro do mesmo. Mas que com o avançado arco e vários membros da Fundação Speedwagon indo de base, logo o orangotango fica cada vez mais suspeito, escalolando num ponto com ele fumando e lendo uma revista da Playboy, mas que acaba explodindo no momento que ele mata o resto dos membros da Fundação Speedwagon. E isso acaba gerando um momento mais bizarro desse arco, que é quando a Anne estava tomando banho e o Mamako aparece no banheiro, e que de forma muito estranha vai indo pra cima dela. E devido aos seus feitos anteriores com a revista da Playboy, vocês já devem imaginar o que iria acontecer, né? E pelo amor de Deus, Araki, essa garota tem o quê? 14 anos? Por favor, pare com isso.
Mas bem, pelo menos o Jotaro salva o dia e espanca o Mamako Forever. E momento curiosidade foda. No OVA, quem finaliza o Forever é o Polnareff que o parte ao meio. E analisando esse animal, julgando pela sua aparência, ele era pra ser um orangotango fêmea, por conta do rosto dos orangotangos machos serem diferentes. Mas como tudo indica que ele era macho, esse provavelmente foi uma gafe do Araki. Pois é. Mas enfim, esse é mais um exemplo de cena de quase stu que acontece em Jojo. E falando nisso, a Lucy é uma das personagens mais importantes para o plot da parte 7, sendo ela uma das coisas mais importantes para o acontecimento da Steel Run, por ela ter sido quem inspirou o Steven a fazê-la. Mas ainda assim, a maior parte do plot com ela é constituído de cenas de extremo mau gosto. Para iniciar, ela é a segunda filha mais velha de uma família de 6 filhos, e como dito antes, ela foi a pessoa que incentivou o Steven a fazer a corrida, coisa que ele conseguiu. E depois de conseguir a riqueza, ele procurou ela para poder agradecer. Só que quando ele a viu, na hora ele começou a chorar e pediu a mão dela em casamento para o pai da mesma, por conta de sua grande semelhança com a sua finada ex-amante. Coisa que, detalhe, a Lucy tinha 14 anos na época e o Steven já devia ter, sei lá, uns 40. E sim, isso é bizarro pra cacete. Ainda mais porque eles realmente se casam. Mas isso é o que conta em um capítulo extra do mangá. E apesar disso já ser bizarro bastante, isso nos leva ao próximo ponto, onde que com o avançar do mangá, nós vemos mais detalhes dessa história, onde que por conta de dívidas com a máfia, o pai da Lucy acaba dando para a máfia como forma de poder quitar as suas dívidas, coisa que ocorreu na mesma época que o Steven estava procurando, onde que com ele ao saber desse ocorrido, decide que resolveria essa situação. Coisa que para acontecer, ele teria que se casar legalmente com a Lucy para assim acabar com os esquemas da máfia. Coisa leve, né? Você tá com um B.O. aí com suas filhas envolvendo a máfia, deixa eu casar com ela. Mas bem, ele queria fazer isso por conta que daquela forma a Lucy não seria mais considerada uma posse de seu pai de acordo com as regras da máfia. E ele fala que depois que isso ocorresse, ele simplesmente pagaria todas as dívidas da família. E obviamente de início o pai da Lucy não curte essa ideia e até parte pra cima. Até porque um quarentão que chegou do nada falando que queria casar com sua filha de 14 anos não é uma parada que acontece todo dia, o que é pra lá muito normal. Mas que com o Steven falando quais eram os planos da máfia, onde eles planejavam tomar a virgindade da Lucy e depois fazer ela trabalhar como uma prostituta pelo resto da vida, ele acaba sendo obrigado a aceitar a proposta e, novamente, a Lucy tinha 14 anos. Mas bem, eles acabam se casando e infelizmente as bizarrices com ela não acabam por aqui, pois em determinado ponto da trama, a Lucy acaba tendo que se infiltrar no núcleo do presidente para poder roubar o coração do santo que tava com Valentine. E nisso a gente acaba tendo cenas bem inadequadas da mulher do Valentine em momentos e papos bem sugestivos com a Lucy. E eu já falei que ela tinha 14 anos. Mas bem, para finalizar esse tópico, também não podemos esquecer dessa capa. 14 anos. E eu sei que isso provavelmente é alguma referência a uma pose famosa da cultura pop, mas porra, né, Araki? Limites, né, meu mano? Já não bastou a N? Mas bem, é isso aí, moçada. Esses aqui foram alguns momentos de Jojo que eu acho que passaram do ponto. Mas ainda assim, eu digo que tem muitos outros momentos bem absurdos nessa obra. E analisando agora, eu acho que nesse vídeo a maioria acabou sendo sobre coisas de cunho de abuso. E infelizmente eu notei um padrão que eu não queria ter visto. Mas é isso aí, galera. Siga o procedimento padrão com o seu like, comentário e inscrição. E se possível, considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E, tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau.